Fala galera, trazendo aqui mais um vídeo sobre esse livro aqui, sobre o meu livro Frankenstein, de Mary Shelley. Esse aqui é meu segundo vídeo, é a segunda parte, tá? Eu coloquei a primeira, tá aí no canal, dá uma olhada, aproveita, se curtir esse conteúdo, dá o like, se inscreve no canal. E eu tô trazendo as minhas impressões sobre esse livro aqui. O primeiro vídeo lá eu só falei da edição, que é belíssima, que eu ganhei de presente, da Dark Side, capa dura. E agora eu comecei a ler, né? Eu tinha lido só umas páginas e agora eu já estou na metade do livro. Olha só que bacana. E ó, cara, eu tô impressionado com esse livro, tô gostando muito. Já vou avisar que tem spoilers aqui leves, spoilers leves, tá? Eu acho que se você tá nesse vídeo aí, eu acho que você conhece a história ou já está lendo agora, né? Tá começando a ler. Mas eu tô na parte aqui onde que eu tô na metade, onde que a criatura ela conseguiu fugir, né? Ela fugiu do Victor e o Victor ficou bem atribulado e bem doente com isso aí, por ter feito, nas palavras dele, uma criatura horrenda, né? Um demônio, e ele fica bem atordoado com isso aí. E aí tem existe uma morte e depois tem uma outra morte que ele tem a certeza que foi a criatura né, que acabou cometendo isso aí. E então, assim, ele fica doido, né, se sentindo culpado. A criatura, ela se esconde num bosque lá, né, é falado que ele tem uma casinha, que ele fica nessa casa e observando uma família, né, a família lá, os da Lassie, são uma família francesa, né? Então ele fica observando ali, eu acho que por 2 anos, mais ou menos, ele comenta que ele fica observando, e nesse momento que ele fica ali observando, a criatura fica observando essa família, ali ele aprende muito, assim. Então você vê que é uma criatura extremamente inteligente, mais humano do que os humanos, né? Ali ele aprende de tudo, ele acha ali uns livros aqui, até do Victor, né? Ele acha uns livros, inclusive eu deixei marcado aqui, tem uma parte aqui no capítulo 15, aqui embaixo, ele fala de algumas referências aqui que ele aprende muito. Então ele fala assim: a criatura lê tais obras para aprender sobre civilização, sentimento e moralidade. Da leitura de Paraíso Perdido, depreende que deveria ser como o Adão retratado no poema, mas identifica-se como o Satã de John Milton, como veremos adiante. Aqui mais para frente ele fala mais sobre isso. Com Vidas Paralelas, compilação de biografias de nomes ilustres de Plutarco, aprende os conceitos de honra, justiça e como portar-se de modo correto. Já com a leitura da obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, compreende a paixão e a emoção. Esses 3 textos são cruciais para o romantismo e foram importantes para a própria autora, que os tinha lido cerca de 1 ano antes de escrever o Frankenstein. Esses Sofrimentos do Jovem Werther aqui, eu pedi ele, hein? Vamos ver. Então, assim, aqui ele aprende de tudo, né? Ele aprende histórias, costumes, ele entende sobre desigualdade social, e ali vai passando fome, né? Você vê que ele passa fome, passa frio, e de longe ali ele vai ajudando aquela família que ele está observando, ele tem essa humanidade e ele fica sentindo aquele desejo de ser amado, de ser olhado também, porque ele vê toda a movimentação da família lá, né, um ajudando o outro, e ele começa a criar esse amor, esse sentimento bacana, e ele quer sentir aquilo ali também, né? Então, todo esse momento que ele fica ali, ele vai aprendendo, né? Aprendendo sobre a vida. E ele descreve aqui nesse livro de uma forma muito legal. É uma escrita que você não quer parar de ler, né? Que é muito bem escrito, é gostoso, é fluido, e é muito, muito interessante como é escrito. E a gente sente muito ali, né? Parece que quer dar um abraço ali na criatura. E a gente fica com raiva, né? Do Victor Frankenstein, que ele só fica... deixa ele pra lá, né? Não quer saber dele. Então, é isso. Num desses... quando ele acha esses livros dele lá, ele acha um diário do Frankenstein, e a criatura entende como foi o antes, né, dele criar, dele dar vida a essa criatura, e como ele odeia mesmo, né, o Victor Frankenstein odeia a criatura, né, então ele sente ali como
ele foi criado de uma forma ou com sentimentos ruins, né? Ruins ali por meio do Frankenstein, do Victor Frankenstein. Então ele entende meio que sua origem ali, ele vê realmente, né, o quão a criatura ruim que ele é, né? Assim, que é descrito, né? É uma criatura feia. E aí então ele quer se sentir parte da sociedade, certo? Então eu tô nessa parte aqui, né? Eu parei aqui. Então ele tenta se aproximar lá dessa família, né? Spoiler, ele espera os filhos saírem e vai encontrar com um senhor que mora lá, o senhor Félix, acho que é Félix, né? E aí, só que ele é cego, né? Então ele começa a trocar ideia com o senhor Félix ali, e a gente vê que ele é muito inteligente, a criatura é inteligente. E o senhor, ele falou, nossa, você é muito inteligente, né? Ele começa a dar moral, começa a dar atenção para ele lá, e só que ele não tá vendo, né? E aí ele fala que ele quer fazer parte ali dos amigos, daquela sociedade, só que ele teme, né? Por ser esculachado pela aparência dele. E não dá outra, né? Quando os filhos entram e vê a criatura lá conversando com o senhor, ele é imediatamente expulso de lá debaixo de pancadaria, né? E ele fica puto de raiva, possesso de raiva. Nesse momento aqui, ele está descrevendo, ele está contando isso pro Victor, né? Porque ele está contando a história pro Victor. Que eles se encontram, ele está contando a história pro Victor. E outro spoiler muito grande aqui, ele acaba confessando, né? Que foi ele mesmo que matou esse que é o irmão dele, né? O irmão do Victor. E consequentemente culpou uma prima dele que acabou sendo morta lá. Ela foi culpada e foi morta, foi condenada à morte, né? Então é bem tenso assim, e nesse momento ele para lá de contar essas histórias pro Victor e fala assim, bom, eu tô puto, tô possesso, tô com raiva, eu não tenho jeito para mim mesmo, ninguém me dá atenção, ninguém quer saber de mim porque eu sou uma criatura feia e tudo, não importa o que eu tenho por dentro, né, dentro na minha mente, na minha cabeça, como inteligência. E aí ele fala, eu acabei nesse ponto, exatamente que ele pede o Victor para fazer uma outra criatura como uma parceira para ele, né? Como se fosse uma mulher para ele, né? Com os mesmos defeitos, com os mesmos erros, com as mesmas feiuras, vamos dizer assim. É isso, é uma leitura impressionante. Estou na metade, parte 2 do livro, esse vídeo, né? Dá o like aí, se inscreve. Provavelmente eu devo vir depois aqui só para falar minhas últimas impressões, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.